E aí, turma, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ter uma aula um pouquinho diferente do que nós estamos acostumados, tá bom? Nós vamos fazer a correção das listas de exercícios número 1 e número 2, que foi passado nesse período da quarentena, tá bom? Então, qual é a ideia da aula de hoje? Vocês vão pegar o caderno, pegar o lápis, pegar a borracha e fazer a correção desses dois exercícios, tá bom? Hoje vocês não vão me ver, apenas me ouvir e acompanhar a correção aí no slide, tá bom? Lembrando que vocês podem ir pausando o vídeo para ir corrigindo no caderno de vocês, tá bom? Feito isso, pegou a caneta, pegou o lápis, pegou a borracha, pegou o caderno, vamos lá então. Na lista de exercício número 1, a primeira pergunta foi: explique o que foi o Iluminismo. O Iluminismo foi um movimento intelectual que surgiu durante o século XVIII na Europa, que defendia o uso da luz, ou seja, da razão, contra o antigo regime, as trevas, e pregava maior liberdade econômica e política, tá bom? Isso tudo foi iluminismo, né? Tem que lembrar a iluminação, o uso das ideias surgido na Europa no século XVIII, tá bom? Questão 2 era: quais são as principais características do iluminismo, tá bom? O iluminismo, então, estimulava o questionamento, a investigação e a experiência como forma de conhecimento da natureza, sociedade, política, economia e o ser humano. Defendia a liberdade na política, na economia e na escolha religiosa. Também queriam a igualdade de todos perante a lei. Então podem ver que pelas características ditas do iluminismo, eles diferenciavam bastante do que foi a Idade Média, tá bom? Questão número 3. Quais são os principais pensadores do iluminismo? A listinha é bem básica. O primeiro deles, John Locke. O segundo, Voltaire. Terceiro, Jean-Jacques Rousseau. Quarto, Montesquieu. Quinto, Denis Diderot. Sexto, Adam Smith. Tá bom? Tivemos outros iluministas importantes, tá bom? Mas os destaques, vamos dizer assim, são esses aqui listados no quadro, tá bom? Vamos lá então. Questão 4. Quais são as principais ideias de Montesquieu, pregadas por Montesquieu? Montesquieu foi um crítico do absolutismo e do catolicismo, defensor da democracia, sendo sua obra mais destacada O Espírito das Leis, publicada em publicação em 1748. Um tratado de teoria política no qual aponta para a divisão dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Ou seja, o poder deixava de ser único, ele começava a ter três partes. Ademais, ele também criticou as autoridades políticas e religiosas, tá bom? Então era no sentido mais de um pensamento iluminista, né? Uma abertura ao pensamento iluminista na época que Montesquieu pregava. Questão 5. Quais são as principais ideias de Voltaire? Quais foram as principais ideias de Voltaire? Ele foi um defensor grande da liberdade de expressão, ao mesmo tempo em que criticava os privilégios do clero e da nobreza. Dentre os iluministas, foi considerado o principal filósofo burguês, no sentido de ter dinheiro. Por qual motivo? Pois em suas obras ignorava as reivindicações das camadas humildes, ou seja, os mais pobres. Ele não se atentava muito aos seus pedidos e solicitações. Então defendia muito os interesses da elite e não muito os interesses das camadas mais baixas, tá bom? Sexto, o que foi enciclopédia e quem foram os seus autores organizadores? O volume de novas ideias e pensamentos que buscavam reexplicar o mundo com base na visão iluminista assumiu grandes proporções durante o século XVII. No propósito de reunir esse conjunto de ideias, alguns intelectuais franceses, como Denis Diderot e D'Alembert, tá bom? Então são esses dois os organizadores da enciclopédia, foram os responsáveis por produzir uma grande enciclopédia, tá bom? Que seria uma obra que pudesse fornecer ao público as principais ideias do movimento iluminista. Então o que era a enciclopédia? Era uma obra que tentava reunir todo o conhecimento produzido à época. Era uma coisa meio difícil de acontecer, mas foram o que tentaram fazer naquele período, tá bom? E seus organizadores, então, foram Denis Diderot e D'Alembert. Por que são organizadores? Porque eles não escreveram todos os livros, tá bom? Outros autores escreveram essas obras. Eles só organizaram, né? Reuniram essas obras e lançaram como uma enciclopédia. Imagine a enciclopédia como o grande Google do iluminismo, tá bom? Na época do iluminismo, tá bom? Onde você tinha que consultar para saber sobre qualquer coisa. Você consultava a enciclopédia. Beleza? Então, feito isso, né, terminados de corrigir a lista de exercícios número 1, voltem, dêem uma olhada, vê se está faltando alguma coisa, se ficou alguma dúvida, me procurem ainda no privado. E vamos à correção, então, da lista de exercícios número 2. Pegaram aí? Abriram? Vamos lá, então. Na lista de exercício número 2, a questão 1 perguntava o seguinte: explique como foi a primeira tentativa de colonização da América do Norte no século XVI.
Aqui já, né, o assunto dessa lista de exercícios número 2 é a colonização da América do Norte. Então, como é que foi a primeira tentativa lá no século XVI, no mesmo século que colonizaram a América do Sul? A primeira tentativa de ocupação da América do Norte pelos ingleses ocorreu com Walter Raleigh, que organizou 3 expedições à região no final do século XVI. Mas por volta de 1607, Raleigh conseguiu constituir uma colônia na América do Norte, a Virgínia, nome dado em homenagem à Rainha Elizabeth I, que era solteira na época, tá bom? Então, a primeira tentativa foi lá no século XVI. Foram 3 tentativas, onde conseguiu constituir uma colônia, chamada de Virgínia, tá bom? Aí a questão número 2. Qual o tipo de colonização que foi empregada pelos ingleses na América do Norte? Bem simples. A colonização por povoamento, tá bom? O tipo de colonização empregada foi a colonização por povoamento, mas não impediu que o sistema de exploração também tenha sido empreendido na América do Norte. As colônias do Sul, que a gente vai ver já essa divisão, as colônias do Sul utilizaram-se então desse sistema de exploração para a colonização do território, tá bom? Questão número 3. Quais os tipos de pessoas que participaram da colonização da América do Norte? E aí são vários tipos, tá bom? Tá escrito no texto de vocês, na videoaula que eu passei também, expliquei um pouquinho. Vamos lá. Para atrair pessoas, essas companhias, ou seja, as companhias que vieram colonizar a América do Norte, lançaram uma propaganda prometendo terras férteis e uma nova vida àqueles que embarcassem para a América. Na Inglaterra, essa propaganda atraiu então pessoas de diferentes origens e condições sociais, entre as quais cabe citar. E agora vem, quais foram os tipos de pessoas que vieram para a América do Norte? Degredados, aventureiros, mulheres pobres, vendidas aos colonos como esposas, né? Camponeses sem terra, que muitas vezes iam trabalhar como servos temporários, muitas vezes para saldar suas dívidas e tudo mais, e grupos religiosos protestantes ingleses, os puritanos, batistas, presbiterianos e outros que fugiam da Inglaterra devido à perseguição política e religiosa movida pela monarquia inglesa, tá bom? Ou seja, degredados, aventureiros, mulheres pobres, camponeses sem terra, que muitas vezes iam trabalhar como servos temporários para pagar suas dívidas, e os grupos religiosos protestantes ingleses, que aí eu estou falando de puritanos, batistas, presbiterianos e outros grupos, beleza? Vamos lá, questão 4. Quantas e quais são as colônias criadas na América do Norte? Vocês sabem muito bem que foram 13 colônias criadas na América do Norte, e são elas: Carolina do Norte, Carolina do Sul, Connecticut, Delaware, Geórgia, Rhode Island, Massachusetts, Maryland, New Hampshire, Nova York, Nova Jersey, Pensilvânia, Virgínia. São todas elas as 13 colônias norte-americanas, tá bom? Aí a questão 5 vem me perguntar como é que era a divisão dessas colônias na América do Norte. Eram em 3 grupos: as colônias do Norte, as colônias do Centro e as colônias do Sul, tá bom? Questão 6. Por que ainda durante o processo de colonização da América do Norte não podemos chamar as 13 colônias da América do Norte de Estados Unidos da América? Por um motivo bem simples, galera. Porque durante a colonização da América do Norte, as 13 colônias não possuíam uma integração política, ou seja, eram regiões autônomas. Somente com a independência é que poderemos chamar esse território de Estados Unidos da América. Belezinha? Turma, muito obrigado. Peço que se ficarem com alguma dúvida, me procurem no WhatsApp para a gente tirar essas dúvidas. A aula de hoje é só para a gente corrigir essas 2 primeiras listas de exercícios. Então corrijam, tá bom? Não deixem de corrigir os exercícios passados, tá bom? Abração, fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima!